Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí, né, a esse projeto maravilhoso aí que a gente está fazendo parte, o Vai Pro Digital. Eu sou o Danton, eu trabalho na Banner Sistemas e também sou head de comunidades no Bluesoft. E recebi esse convite através do Alexandre, nosso parceiro e amigo, né, para estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre podcasts, vantagens de se fazer podcasts. E no momento que a gente vive hoje, bem conturbado, né, de coronavírus, de pandemia, eu acho que o conhecimento ele tem que ser divulgado para todo mundo, ele tem que ser aberto, ele tem que ser compartilhado, né? E uma das formas bem legais de fazer isso, e de forma muito barata, é através de podcasts. Inclusive, a gente tem um projeto no Bluesoft de lançar em breve os nossos podcasts na nossa plataforma para contar um pouquinho das nossas novidades lá. E eu estou encabeçando esse projeto aí, tá bem legal. Bom, né? Mas a gente está falando de podcast, mas afinal de contas, o que é um podcast? Podcast é quase como se fosse uma rádio, né? Só que você ouve quando você quiser, aonde você quiser e como você quiser. Você baixa o episódio lá e pode até inclusive assistir online, ouvir online enquanto ele estiver sendo transmitido, ou depois você pode baixar e ouvir no lugar que você quiser. E isso é uma grande vantagem, né? Porque a gente não precisa estar fazendo prestando atenção diretamente, né? Você vai assistir um filme, você vai assistir um YouTube, né? Você vai ver alguma coisa que envolve outros sentidos, como a visão, por exemplo. Você fica muito limitado a estar prestando atenção, né? Então, a vantagem que o podcast tem sobre isso é que você pode ir lá e baixar o conteúdo e simplesmente ouvir ele dirigindo. Muitas pessoas ouvem podcast dirigindo, algumas pessoas ouvem podcast trabalhando. E isso é bem bacana, porque você acaba fazendo as coisas que naturalmente você faz por reflexo, né? E presta atenção naquele podcast, por exemplo, dirigir. Ninguém precisa ficar ali olhando para a marcha, enfim. Você faz tudo meio que automaticamente, então você presta atenção no podcast. Então é muito bacana, né? Por essa funcionalidade, por esse princípio, esse propósito que ele tem. Então e é super difundido, né? Hoje a gente tem várias ferramentas aí para editar e para fazer podcasts e o mundo tá virado nisso. A gente pode olhar aí as grandes redes de TV hoje que lançam podcasts diariamente por vários programas, inclusive, né? Programas de televisão, eles acabam puxando para podosfera, como a gente costuma falar nesse mundo, né? E isso é bem bacana. Se você vê, é um boom que a gente está acontecendo, que a gente está vivendo hoje. Então, basicamente, o conceito de podcast é esse aí. E eu, aproveitando aqui, eu quero trazer para vocês alguns números dos podcasts. Deixa eu até sair da frente aqui, né? Porque vai ficar mais fácil. Esses números são atualizados agora de março de 2020. E o site ele é o Music Moth, né? Que ele faz inclusive estatísticas e ele sempre atualiza esses gráficos. Se você quiser saber mais, você pode ir naquele link. Mas eu gosto muito de seguir aqui. Tem um infográfico bem bacana lá. Mas eu trouxe aqui algumas coisas fundamentais aí para a gente poder estar observando em números. Em março de 2020, né? Neste ano, a gente tinha 850 mil podcasts ativos no planeta, mais de 30 milhões de episódios e mais de 100 idiomas. Ou seja, a gente tem praticamente podcast em todos os países do globo. Então isso é uma coisa assim, são números altamente expressivos. E assim, chamando a atenção aqui para negócio, olha só os top 5 gêneros mais populares de podcast que a gente tem. A parte de cultura e sociedade vem em primeiro lugar. Negócios, né? Business, ele está em segundo lugar. Então é uma baita de uma oportunidade que a gente tem aqui hoje. Eu já falo disso aí, a gente já pode comentar um pouquinho. Tem podcast de comédia, podcast de notícias e políticas e podcasts de saúde. Mas vamos focar ali no segundo item, que é o item de negócio. Gente, nós estamos hoje aí vivendo esse momento de pandemia com todo mundo enclausurado em casa e fazendo home office, né? E os negócios eles não param. Então tá aí uma baita de uma oportunidade para a gente refazer, né? Se reinventar. Hoje a palavra que se fala muito em termos de pandemia, né? Quando se ouve falar em pandemia é reinventar. As empresas precisam se reinventar.
Então, nada mais, nada menos, uma grande oportunidade a gente tem aí de se reinventar aí com o podcast. Se a gente pensar que o nosso negócio hoje é muito simples de fazer um podcast, né? É altamente simples. Por quê? O que você precisa? Você precisa de um microfone e um computador. Muitas vezes você pode gravar no celular, né? Existem alguns aplicativos, eu gosto muito do Anchor, né? E você pode gravar pelo celular, inclusive editar pelo próprio celular. E isso se torna extremamente barato. E você dá visibilidade para o teu negócio, porque você pode de repente pegar nichos de coisas que você está fazendo, que você está atuando, e você pode estar compartilhando isso com outras pessoas, ou jogando aquela sementinha para deixar a pessoa interessada nesse teu negócio. Então, de forma altamente simples, você pode falar uma pessoa sozinha, você pode ter um grupo de pessoas conversando e trocando informações sobre um determinado assunto, né? Imagina que vai sair, sei lá, uma legislação nova e isso é bacana discutir. Então, você pode fazer um podcast com convidados. Esses convidados não precisam estar presentes, você pode estar com convidados do outro lado do globo. Então, isso é muito bacana. Claro que quando a gente tem um limite geográfico de distância, é legal você fazer uma edição depois. E aí talvez seja a parte um pouco chata do podcast. Chata, mas é muito mais simples você editar um áudio, né, do que você estar editando aí um vídeo, né, que é muito mais pesado. Então você consegue editar um áudio muito facilmente, inclusive no próprio celular. Mas a gente pode então trazer os nossos convidados de outros lugares. Você pode estar com pessoas do seu grupo agora em tempos de pandemia. Por que a empresa não investe, né, em divulgar esse conhecimento com trocas de informação entre os colaboradores? Pega um assunto legal, vamos fazer um bate-papo. Os nossos famosos webinars, né? Só que agora eles vão para uma plataforma onde eu não preciso prestar atenção naquela tela, naquele webinar, né, com um monte de infográficos e tudo mais. Eu trago essa informação para um mecanismo auditivo, então fica muito mais legal. Então, além disso, torna barato, né? E tem muitas pessoas que também monetizam, né? Hoje em dia tem muita gente ganhando dinheiro com podcast. E a gente já visto aí alguns podcasts famosos que nós temos aí na podosfera, aqui no Brasil, inclusive. E as pessoas fazem comercial de produtos. E uma dica interessante, não sei se vocês sabiam, né? Mas estudos comprovam que as pessoas também pulam anúncios no podcast, assim como pulam anúncios no YouTube, por exemplo, quando estão vendo um vídeo. Só que, diferente do YouTube, onde às vezes, quando o YouTube coloca muitos anúncios dentro de um vídeo, as pessoas se cansam de ficar a cada, sei lá, 3, 4 minutos vendo um anúncio e acabam cancelando o vídeo e não vão mais. O público do podcast, ele, na maioria das vezes, ele pula o anúncio, mas ele continua ouvindo o podcast. Isso é um dado bastante interessante. E mais, né? Mais de 80% das pessoas, elas ouvem o podcast inteiro ou na sua grande maioria. Então, isso é muito legal porque você acaba prendendo a atenção da pessoa, né? Porque assim, se você está em um vídeo de YouTube e a pessoa não gosta, ela pode passar. E no podcast, às vezes o cara está dirigindo, então ele fica ouvindo aquilo. Às vezes a dificuldade de ir lá e selecionar um outro enquanto está dirigindo. Então existe uma série de variáveis que ajudam nisso, mas é bem bacana, né? E você também pode aumentar a velocidade no podcast, assim como a gente aumenta a velocidade de um vídeo no YouTube. Mas o vídeo no YouTube eu tenho que ficar prestando atenção naquelas imagens, né? E no podcast não. Então, quando você pega uma pessoa, de repente, que fala muito devagar, aquele cara, nossa, então você vai lá e aumenta a velocidade dele. Ou quando você tem uma pessoa que fala rápido demais, você acaba podendo diminuir a velocidade de fala dessa pessoa. E isso é muito bacana, porque você cria ali um mecanismo de interagir muito bacana com as pessoas, né? Então, o fato de não ter tempo de tela, ser barato, você pode gravar sozinho em grupos, você pode pular anúncios quando tiver, aumentar a velocidade, né? Baixar depois para ouvir onde você quiser. Então, assim, eu não preciso estar ouvindo online, nem muitas pessoas vão caminhar, né, fazer ginástica, ou vão para academia e ficam ouvindo podcasts. As pessoas, às vezes, estatisticamente, nesse próprio site, o Music Moth, a gente tem, se não me engano, 40% das pessoas ouvem podcasts em casa, né? E muita gente acaba abrindo mão, muitas vezes, de ver televisão para ouvir um podcast de notícias, ouvir um podcast de uma coisa interessante que está aí no momento, enfim.
E então é um baita de um ambiente muito legal para a gente poder divulgar esse nosso conteúdo. E assim, em termos de homem e mulher, é praticamente equilibrado a faixa, o gênero, né, de pessoas que ouvem podcasts hoje. Sem contar que a gente tem a grande facilidade de falar sobre qualquer coisa, né? E outra, as pessoas que ouvem podcasts são muitas pessoas com um grau de conhecimento e assim um grau de estudo bem grande, né? Estatisticamente aí mais de 50% das pessoas elas têm segundo grau, elas têm faculdade, têm pós-graduação, então são números bem elevados. E assim, a grande parte das pessoas que ouvem podcast hoje, elas estão exatamente ali entre os 18 e os 65 anos, que aqui no Brasil é onde a gente tem a maior parte das pessoas que desenvolvem coisas, né? Desenvolvem tecnologia, desenvolvem coisas legais, e isso é muito bacana. Então a gente consegue atingir esse público todo e de uma forma extremamente fácil, porque qualquer pessoa hoje em dia tem um celular e ela pode ouvir este celular, este episódio onde ela quiser. Então assim, eu penso que em momentos de se reinventar, em momentos que as pessoas estão precisando descobrir novas oportunidades para o negócio, o uso do podcast nesse nicho, né, como um meio para isso, é sensacional. Só tem vantagens, eu não consigo ver desvantagem nenhuma. Uma outra vantagem é a transcrição, por exemplo, né? Ó, eu havia até esquecido de comentar, mas você pode pegar um podcast e transcrever o texto dele, e você pode fazer um post desse texto no teu site da tua empresa, ou, né, ou fazer vínculos com palavras, né, termos que você usou naquele podcast. Enfim, eu não consigo achar desvantagens para isso, eu só consigo ver vantagens. Talvez eu seja um pouco suspeito por ser um defensor desse ecossistema tão bacana, mas eu penso que a gente só tem coisa boa aí para falar de podcast. Então, assim, se você está querendo uma dica bacana de se reinventar, eu acho que está aí uma grande oportunidade. Faz um teste. A gente tem aqui em Blumenau, né, na região que a gente está atuando hoje, várias empresas que já estão partindo para esse meio, já estão fazendo podcasts aí. Então, reinvente-se, né? Tenta fazer alguma coisa, faz uma experiência. Se precisar de uma ajuda, fala com o Bluesoft, a gente está aí para ajudar vocês. Eu acho que é bem por aí. Eu não sei, né, se de repente vocês curtiram, mas eu quero mostrar aqui, né, as minhas redes sociais. Meu nome é Danton. Se alguém quiser me encontrar por aí, né, o Danton JR, o Danton Júnior, através do Bluesoft também. A gente está sempre aí para poder colaborar com vocês, beleza? É isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau!